Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 30 de Lógica de Programação e Algoritmos. Bom, assim como na aula passada, eu trouxe para vocês novas simulações de códigos em linguagem C++, certo? Então, no caso de hoje, eu trouxe novamente um exemplo de média aritmética, mas o diferencial deste de agora é que é realizada uma verificação dessa média, certo? Então, aqui, como nos exemplos anteriores, eu utilizo uma biblioteca, tenho a função main, certo? Tenho também a declaração da nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Todas elas são do tipo float, porque quando eu declaro uma variável sendo do tipo float, eu vou poder receber dados que sejam números reais, certo? Que são aqueles números com vírgula. Então, aqui eu também declarei uma variável chamada média, que é também do tipo float, para receber o resultado desta média aritmética, certo? Então, aqui o usuário é quem vai informar quem são esses dados. No caso, ele vai informar a primeira nota, a segunda nota, a terceira e a quarta nota, certo? E, em seguida, o programa vai realizar a média aritmética, ou seja, vai haver o somatório das 4 notas e depois é realizada a divisão por 4. Por quê? Porque nós temos 4 notas e na média aritmética é realizado o somatório das notas dividido pela quantidade delas, certo? Então, este resultado aqui desta operação é guardado dentro desta variável média. E este resultado será exibido através deste comando cout, que utilizamos para apresentar os dados na tela, certo? Então, como eu falei, o diferencial é que vai haver uma verificação dessa média, certo? Então, além de apresentar os dados na tela, eu vou verificar se o aluno foi aprovado ou não através dessa média. Então, aqui vai ser if média maior ou igual a 7, aluno aprovado. Else, aluno reprovado. O que foi feito aqui? Eu verifiquei se a média é maior ou igual a 7. Se isso for verdade, o aluno é aprovado. Mas se isso não for verdade, ele vai cair neste outro bloco aqui do else. Então, vai apresentar na sua tela aluno reprovado. Então, agora vamos executar o código. F9, não tem erros, F10. Primeira nota, 10. Segunda nota, 10. Terceira, 10. 4, 10. Então, aqui houve a média aritmética e ele apresentou quem é este resultado, certo? E aqui ele apresentou que o aluno foi aprovado porque a sua média foi maior ou igual a 7. Vamos fazer outro exemplo. Agora, o aluno tirou 5, 5, 5 e 5. Então, agora, ele apresentou que o aluno foi reprovado. Por quê? Porque a média das suas notas foi menor do que 7, certo? Porque aqui, como vocês podem observar, o resultado foi 5 e caiu naquele caso do bloco de comandos do else, certo? Bom, aqui eu trouxe para vocês um outro exemplo de código em linguagem C++. No caso aqui, nós vamos ver a simulação de uma estrutura chamada switch, que é um assunto que nós já estudamos quando vimos algoritmos e quando estávamos iniciando o estudo da linguagem C e C++, nós vimos também, certo? Mas agora nós vamos ver a sua simulação, certo? Esse tipo de estrutura é ideal para quando o usuário quer fazer escolhas, certo? Como um cardápio, um menu, certo? Então, aqui eu tenho uma variável chamada código, que ela foi declarada do tipo inteiro, certo? E aqui eu coloquei só para deixar meu código mais destacante e mais bonito. E o usuário vai visualizar desta forma aqui, certo? Através do comando cout, ele pode visualizar estas escolhas aqui. No caso, ele vai escolher 1 para banco de dados, 2 para programação e 3 para redes. Então, é o usuário quem vai determinar qual numeração vai ser
E a partir do que ele vai escolher, vai entrar em cada caso dessa estrutura switch aqui, certo? Se ele escolher 1, vai apresentar a mensagem: a disciplina é banco de dados. Se ele escolher 2, que é programação, vai aparecer: a disciplina é programação. Se ele escolher 3, vai aparecer: a disciplina é redes. E se ele não escolher nenhum dos 3, vai aparecer que a disciplina não é de informática, certo? Então agora nós vamos executar o nosso código e ver o que acontece. F9, verificou que não tem nenhum erro. F10. Então vocês podem perceber que eu deixei o código bem bonitinho, né? Para que o usuário possa realmente observar e fazer a sua escolha. 1, banco de dados, 2, programação e 3, redes. Eu vou escolher agora 1. Apareceu, a disciplina é banco de dados. Vamos fazer novamente. Vamos escolher 2 agora. A disciplina é programação. E se eu escolhesse 3? A disciplina é redes. Mas se eu não escolhesse nenhum, nem 2, nem 3, o que vai acontecer? Se eu escolher 4, a disciplina não é de informática. Percebam que quando foge essa escolha aqui de 1, 2 e 3, vai apresentar a mensagem: a disciplina não é de informática, certo? Bom, aqui neste outro exemplo, eu trouxe para vocês 2 assuntos. No caso, o vetor e o laço de repetição, certo? No caso aqui, nós temos uma variável, que é um vetor de 5 posições do tipo inteiro. E foi declarado também uma variável i, que também é do tipo inteira, que ela vai ser usada como variável de controle pelo laço de repetição, que no caso aqui vai ser o for, certo? Então, neste primeiro laço de repetição, nós temos 5 posições que vão de 0 a 4, como vocês já aprenderam, certo? Então, aqui, no primeiro laço de repetição for, o usuário irá digitar os dados que ele quer que tenha neste vetor. Depois disso, o programa irá, neste outro laço de repetição, mostrar quais foram esses elementos que o usuário digitou. Então, agora nós vamos executar o programa com F9 e agora F10. Digite o primeiro número, 2. Segundo número, 4. Terceiro número, 6. Quarto número, 8. E o quinto, 10. Então, como vocês podem perceber, o primeiro laço de repetição serviu para o usuário digitar e atribuir esses dados às posições do meu vetor, certo? E o segundo laço de repetição serviu para apresentar na tela quem foram esses dados, que no caso foram 2, 4, 6, 8 e 10, certo? Bom, e para finalizar a nossa aula, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de fatorial, certo? Que é um cálculo matemático, mas que nós podemos fazer em algoritmos, certo? Podemos desenvolver na linguagem em C++, que foi o que aconteceu aqui. Nós declaramos uma variável chamada de fatorial do tipo inteiro, foi declarada uma variável i do tipo inteiro também e uma variável num também do tipo inteiro. Então, aqui, neste bloco de comando, o usuário vai digitar o dado e a variável fatorial irá receber o valor 1. Então, em seguida, teve aqui um laço de repetição para calcular o fatorial deste número que o usuário digitou e aqui, no final, será apresentado quem é o fatorial deste número, como vocês vão perceber agora, certo? Vamos executar o código com F9 para saber se tem erros no nosso código. Não tem erro. E agora F10. Digite um número. 1. Fatorial de 1 é 1, como nós sabemos na matemática, certo? Vamos fazer outro exemplo. Fatorial de 2. Fatorial de 2 é 2, porque vai ser 2 vezes 1. E quanto é 2 vezes 1? É 2. Outro exemplo. Quanto é o fatorial de 3? Fatorial de 3 é 6,
porque vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Quanto é 3 vezes 2? É 6. Vezes 1 dá 6, certo? E assim por diante. Se nós fizermos também com 5, por exemplo, o fatorial de 5 é 120, porque vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se nós multiplicarmos todos esses números, vai resultar em 120, certo? Então, pessoal, este foi o exemplo que eu trouxe aqui para finalizarmos a nossa aula. Então, por hoje é só e até a próxima aula.